Nessa segunda parte do episódio 35, que tem como capa uma foto de uma equipe de uma fábrica na China, vamos conversar sobre o outro componente dos fatores de produção, o trabalho. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Relembrando o conceito básico do que é produtividade. Produtividade é a razão entre o produto gerado e os recursos que são utilizados. Isto é, quanto maior a quantidade de produto produzido, se utilizando o mesmo ou menor quantidade de recursos para produzi-los, maior será a produtividade. Voltando à nossa equação de produção de Cobb-Douglas pela modelagem de David Well, vamos continuar na análise da parte referente ao acúmulo de fatores de produção. Já falamos sobre o capital físico no vídeo anterior e agora vamos abordar o outro componente, o trabalho. De modo simplificado, o trabalho é representado pela quantidade de pessoas ou mão de obra disponível e economicamente ativas. Pela equação da produção, portanto, quanto maior o número de pessoas trabalhando em um país, maior a produção gerada, ou seja, maior o PIB. Na foto do slide, vemos a estação de trem de Hangzhou, cidade próxima a Xangai, na Golden Week, o feriado nacional chinês de 8 dias. Nessa época, no início de outubro, aproximadamente 550 milhões de chineses viajam para visitar suas famílias no interior do país. No gráfico, podemos observar o fenômeno da grande migração da população das áreas rurais da China para trabalhar nas cidades, principalmente nas fábricas produzindo produtos para exportação. Em 1960, do total da população chinesa de 667 milhões, somente 16% era urbana, isto é, por volta de 106 milhões. Já em 2020, a China, com 1 bilhão e 402 milhões de habitantes, já 62% da população é urbana, ou seja, 870 milhões de pessoas. Essa enorme imigração interna incorporou milhões de pessoas em atividades de maior produtividade na indústria. Essas pessoas antes exerciam atividades de baixíssima produtividade na agricultura rudimentar e até submetidas a alta incidência de períodos de fome no campo. No Brasil, o grande fluxo migratório interno das zonas rurais para as cidades, chamado também de êxodo rural, ocorreu entre as décadas de 1940 e 1970. Na foto do slide, podemos ver a chegada de imigrantes nordestinos em São Paulo na década de 1950. Em 1950, o Brasil tinha 52 milhões de habitantes e 64% da população era rural. Em 2020, já com uma população total de 212 milhões, somente 27% reside em áreas rurais. Portanto, as migrações das populações rurais para as cidades incorporam milhões de pessoas ao mercado de trabalho. Outro fator fundamental para a avaliação do fator trabalho é o chamado bônus demográfico. Explicando de um modo bem simples, é o período de anos em que um país tem uma quantidade maior de população economicamente ativa, ou seja, que está trabalhando, que são pessoas na faixa entre 16 e 65 anos de idade, do que da quantidade da chamada população dependente, que são crianças e idosos. Nesse período, um país tem uma condição muito especial de ter a maior quantidade de população em idade produtiva e pode aproveitar essa força para enriquecer e se desenvolver. Como podemos observar no gráfico do slide, com dados das Nações Unidas, as curvas de razão de dependência, população dependente, idosos e crianças,
por população ativa para alguns países desde 1950 até as projeções futuras para 2070. O Brasil, a curva preta, podemos observar que o período do bônus demográfico se encerra por volta de 2027, ou seja, o Brasil ficou idoso antes de ficar rico. Com menos gente trabalhando e as pessoas ficando idosas, vivendo mais anos, com um custo mais elevado de assistência médica e pagamento de pensões, este é um desafio enorme para o país. A China, a linha vermelha, apresenta uma curva mais inclinada e o bônus demográfico está praticamente cerrado também. O problema da China é a projeção da sua enorme população de idosos nas próximas décadas. O Japão, a linha verde, já passou por essa fase nos anos 90, mas a vantagem do Japão é que o país ficou muito rico e desenvolvido antes de envelhecer, tanto que oferece um excelente padrão de vida à sua população. A Espanha, linha laranja, passou pela mesma fase nos anos 2000. É um exemplo da média dos países europeus que já tem mais ou menos 20% da população acima de 65 anos. E, finalmente, os Estados Unidos, a linha azul, que possui a curva menos acentuada que os outros países da comparação. O efeito se deve provavelmente do país sempre receber uma substancial quantidade de imigrantes de várias partes do mundo, além de já ser um país desenvolvido. A perda ou o aproveitamento do fator do bônus demográfico, que é relativo ao fator trabalho, influi fortemente no desenvolvimento dos países e no efeito chamado em economia de a armadilha da renda média. A armadilha da renda média pode ser explicada de maneira simplificada como o fenômeno que ocorre com vários países em desenvolvimento que começam a gerar certo nível de riqueza, mas, por não fazerem as reformas institucionais e econômicas necessárias, acabam ficando com a sua renda estagnada. Podemos observar claramente no gráfico do slide, com dados do FMI, Fundo Monetário Internacional, sobre a evolução da renda per capita, que é uma medida da prosperidade de um país. Fica nítido o fenômeno da armadilha da renda média. Infelizmente, para nós brasileiros, um exemplo desse fenômeno é o Brasil, a linha preta. O país atingiu o GDP per capita de 10 mil dólares por habitante ano em 2000, portanto, já faz 21 anos. Porém, desde então, o país está preso numa renda per capita de nível médio-baixo, entre 10 mil e 20 mil dólares. E o pior, o Brasil, além de estar preso na armadilha da renda média por 2 décadas, nos últimos anos temos observado a diminuição da renda per capita, ou seja, o país está empobrecendo rapidamente. Já a Coreia, a linha roxa, atravessou a armadilha e continua crescendo, e em 2020 já apresenta um GDP per capita de 50 mil dólares. A Polônia, linha verde, após deixar de ser um estado satélite da União Soviética na década de 90, alavancou o crescimento, cruzou a barreira e em 2000 tem GDP per capita de 40 mil dólares. O nosso vizinho Chile, linha laranja, cruzou a barreira e em 2020 já se aproxima dos 30 mil dólares de GDP per capita. A China, a linha vermelha, com a maturidade das reformas econômicas introduzidas na década de 80 por Deng Xiaoping, passa a apresentar uma curva em ascensão sustentável e deve ultrapassar o risco da estagnação do GDP per capita em um par de anos.
Como tivemos oportunidade de observar claramente nos gráficos do slide, o Brasil, com relação ao fator trabalho na equação do desenvolvimento econômico, perdeu a grande oportunidade do bônus demográfico. A população brasileira está envelhecendo e o país não realizou as reformas institucionais e econômicas necessárias, como a reforma política, a reforma do Pacto Federativo, a reforma tributária, a reforma administrativa, nem as reformas realmente profundas e efetivas da Previdência Social e a trabalhista. A consequência é que o Brasil ficou preso na armadilha da renda média, com sua renda per capita estagnada e, o pior, diminuindo nos últimos anos. Sem realizar as reformas estruturais necessárias, o Brasil está condenado a ser mantido amarrado ao subdesenvolvimento econômico e social, ou seja, na pobreza. Na terceira parte do episódio 35, conforme a charge sobre o nível de educação no Brasil, nós vamos conversar sobre o outro fator de produção, o capital humano. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.